Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou continuar falando das minhas leituras do mês de janeiro. A minha segunda leitura do mês foi este livro aqui, O Liberdade, de Jonathan Franzen. Este livro aqui ele é da Companhia das Letras e tem 606 páginas. Eu comprei ele o ano passado, aproveitando uma dessas promoções em que estavam sendo vendidos os livros da companhia a 50% de desconto. E resolvi ler agora em janeiro para participar do Leituras Compartilhadas, né, que é um clube de leitura organizado e promovido pelo blog e Vlog Espanadores, né, os dois, e foi bem legal ter participado. Bom, o Jonathan Franzen, ele é um escritor americano, nascido em 1959, e ele é considerado um dos principais nomes ali do romance contemporâneo. Ele ficou conhecido em 2001, quando ele lançou seu livro Correções, esse romance chamado Correções, e esse livro ele foi bem recebido pela crítica e foi indicado pela Oprah no seu famoso Clube do Livro, e ele recusou esse selo, né? Então ele não quis, não quis que sua obra ficasse marcada ali, estigmatizada por isso, né? Por ter sido promovido pela Oprah. Mas acabou que isso gerou um grande boom ali midiático, né? Ele acabou também sendo conhecido pelo escritor que recusou o selo da Oprah, né? Ele é um grande ensaísta, ele escreve para alguns jornais e revistas importantes ali dos Estados Unidos, né? E este livro aqui, O Liberdade, ele é de 2010 e a narrativa, ela se centraliza, ela vai focar 3 personagens, né? Que são a Patty, o Richard e o Walter. E vai falar sobre a vida desses 3, desde que eles se conheceram na época da faculdade, na Universidade de Minnesota, até muitos anos depois, quando eles já se encontram na meia-idade. Bom, a Patty, ela é uma esportista, né, uma jogadora de basquete bastante promissora, bastante talentosa, e o Richard e o Walter, apesar de serem bem diferentes, né, eles são praticamente ali opostos, polares, eles são os melhores amigos. O Richard, ele é uma espécie de bad boy, né, ele é roqueiro, e o Walter é aquele cara todo certinho, politicamente correto e que está estudando ali para ser advogado, e o seu principal interesse são as causas ambientais, né? Ele quer trabalhar com esse negócio de ambientalismo. Bom, e a história é meio que o Walter que ama a Patty, que ama Richard, que não ama ninguém. Então vai se formar ali um triângulo, uma espécie de triângulo amoroso em torno desses 3. O livro, ele começa, então isso não é spoiler, porque a primeira página do livro, o primeiro capítulo do livro, ele começa falando da vida familiar do Walter com a Patty, né? Quer dizer, então você já começa o livro sabendo que eles se casaram e tem um casal de filho, que é o Joe e a Jéssica. Então tá falando ali da vida deles vivendo numa dessas casas americanas com grandes jardins, né? Aquelas casas meio de subúrbio. E vai falar sobre a relação deles, dessa família com a vizinhança, né? E através dessa relação vai sendo trazida à tona alguns conflitos que estão acontecendo dentro da família e na relação dele com essa vizinhança. É um capítulo bastante curto e depois o livro começa e ele é dividido em várias partes, sendo que cada parte a narrativa vai se focar num desses 3 personagens, ou então um 4º personagem, que é o Joe, que é o filho mais velho do casal. Bom, e a primeira parte, que é a parte da Patty, vai falar ali, esse capítulo é interessante porque ele é escrito como se fosse em primeira pessoa, porque é ela escrevendo um diário, em que ela vai falar sobre sua infância, como que foi o relacionamento dela com os pais, que sempre foi muito difícil, fatos que aconteceram na sua adolescência que repercutiram em toda a sua vida, né? Os namorados, os amigos, o relacionamento dela com as irmãs, que também foi bastante conturbado, e ela vai trazendo isso de forma a mostrar como tudo isso repercutiu em toda a vida dela e como ela procurou lidar com tudo isso, né? Bom, o livro, ele começa muito bem, eu comecei gostando bastante do livro,
Só que à medida que a leitura foi avançando, você vai tendo a impressão que na verdade ela não avança, né? Porque a narrativa ela vai se tornando muito repetitiva, sempre focando um determinado personagem, mas e destrinchando ali a sua personalidade, seus relacionamentos. Então, nesse sentido ele é muito bom, mas eu acho que por ter sido um livro muito extenso, ele acabou cansando. Basicamente foram 3 coisas que me incomodaram um pouco no livro e que fizeram com que eu pulasse de 4 estrelas que eu estava dando na primeira parte para 2 estrelas, que foi como eu concluí o livro. No final eu acabei dando 2 estrelas, porque a narrativa cansa mesmo. Eu acho que ele conta uma história boa, uma história em que os personagens são bastante reais, são bastante próximos, né? Porque os problemas que ele tem são problemas da vida moderna, são problemas que a gente mesmo enfrenta. Mas eu acho que ele poderia ter resumido essa história em pelo menos 300 páginas a menos, sem ter trazido grandes prejuízos para a história. A outra coisa que eu não gostei tanto da história foi o final. Eu achei o final, não sei, o final eu achei terrível, não sei, é melancólico o final, né? Não vou falar nem que é triste, nem que é feliz, mas a maneira como acabou eu achei meio estúpida, né? Alguns recursos que ele se utilizou, né? Em algumas partes o livro ele tem até um quesinho de novela mexicana, né? Que não combina muito com o todo do livro. E os personagens, né? Eu acho que eu também não gostei porque eu acabei não conseguindo simpatizar com nenhum dos personagens. Não por eles serem próximos, reais demais, mas verossímeis demais, que isso é até uma coisa boa, mas as atitudes que eles tomam, a maneira como eles agem, acabou que não simpatizei com nenhum deles, né? Mas apesar de eu ter dado 2 estrelas, eu acho que não foi uma leitura de todo ruim, porque o autor, ele demonstra uma cultura, ele mostra ter uma cultura muito grande, né? E você consegue enxergar o Jonathan Franzen ensaísta dentro desse romance, né? Ele traça ali ele vai falar sobre, o livro fala basicamente sobre pessoas, né? Obviamente, sobre relacionamentos interpessoais, relacionamento das pessoas com seus amigos, com seus namorados, com suas famílias, né? E vai falar basicamente da família e da desagregação das famílias. E o pano de fundo é a sociedade norte-americana naqueles anos ali que antecederam o governo Obama, né? Então vai falar ali daquela era dos anos Bush, né? Traçando um verdadeiro panorama ali da vida americana. E o livro ele rendeu bastante discussão, é um livro que dá bastante, foi muito legal ter debatido esse livro, ter lido esse livro de forma compartilhada. Primeiro porque é um livro mesmo, eu acho até legal quando você leva para um clube um livro que você não tenha gostado tanto, porque esse livro acaba sendo, você acaba vendo coisas no livro que te falam, não, a leitura não foi tanto tempo perdido assim, né? E debater o livro é como se você estivesse lendo ele várias vezes, né? Porque a gente, quando lê um livro, depois relê depois de alguns anos, é como se a gente tivesse lido um outro livro. A gente faz uma leitura diferente porque outras coisas que a gente não percebeu, a gente passa a perceber. E quando você discute um livro com outros leitores, vai sendo trazido a visão, a leitura que todas as outras pessoas fizeram, que muitas vezes é diferente daquela que você fez. Então, apesar de eu ter dado 2 estrelas, valeu a leitura, eu gostei muito de ter participado e é um livro muito rico em várias questões aí da vida moderna, tá? Quem tiver lido o livro, quiser me dizer o que achou, e principalmente quem tiver lido O Liberdade e o Correções, e puder me dizer se Correções também vai mais ou menos nessa toada, né, em que o autor ele mantém até o final basicamente o mesmo ritmo, sem oscilações na história, deixem aí nos comentários, né, porque estou pensando se vale a pena eu encarar o Correções aí sozinha, né. Então é isso, espero que tenham gostado, deixem seus comentários aí, suas opiniões sobre o livro.
E eu volto depois para falar das minhas outras leituras de janeiro. Até mais!